Gênesis 32, 22 diz assim, ou melhor, verso 24, desculpe. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a junta da sua coxa. Se desconjuntou a junta da sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixe-me ir, pois o dia já rompe. E ele diz: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele lhe diz: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. E disse-lhe: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dize-me, rogo-te, o teu nome? E ele disse: por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois eu vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E quando ele passou Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele mancava da sua coxa. Jacó é apresentado na Bíblia como um dos principais patriarcas do povo de Deus, junto com Abraão, seu avô, e Isaque, seu pai. Eles formam três homens que foram uma referência de fé, uma referência de vida com Deus e um referencial de como Deus, daquilo que Deus seria para o seu povo. Se você olhar a síntese do que Deus foi na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó, era o que Deus seria na vida do seu povo. E é o que Deus é ainda hoje na vida do seu povo. O Deus de Abraão, não é? Aquele Deus que chamou, aquele Deus que escolheu, aquele Deus que separou, não é? Aquele Deus que nos conduz na nossa jornada, que nos abençoa. O Deus de Isaque foi aquele Deus, é o Deus que sustentou, o Deus que multiplicou, o Deus que nos faz colher, não é? Numa terra onde não há perspectiva, o Deus que nos sustenta quando tudo é o contrário, né? Quando tudo está ao contrário. E o Deus de Jacó é aquele Deus que nos transforma, é aquele Deus que muda o nosso nome, aquele Deus que transforma a nossa maneira de viver, aquele Deus que trabalha na nossa vida, aquele Deus que trata das nossas deficiências, aquele Deus que trata as nossas falhas, que trata os nossos pecados. A manifestação de Deus na vida desses três homens, ela é um referencial, né? E um exemplo, uma síntese, um resumo do que Deus é na nossa vida, né? E dos aspectos com os quais Deus age em nossa casa, em nossa família. E é muito interessante estudar a história desses três personagens, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um resumo breve da vida de Jacó. Jacó era filho do patriarca Isaque. Jacó, ele nasce de uma gestação gemelar, mas Jacó nasce depois que Esaú nasceu. Por isso, Jacó é considerado o segundo filho. Jacó é considerado o filho mais novo. Esaú, como primogênito, tinha o direito à bênção da primogenitura.
porção dobrada, uma bênção de prosperidade do pai, dominar sobre os seus irmãos, ser aquele que seria responsável por levar o nome do pai, certo? E a grande verdade é que a Bíblia apresenta isso, que desde a gestação já havia um conflito entre os dois irmãos, ao ponto de Deus dizer a Rebeca que dentro da barriga dela havia dois povos, duas nações, mas que o filho mais velho serviria ao menor, o menor seria maior. A Bíblia no Novo Testamento chama Esaú de profano por brincar com o direito que ele tinha, que era a bênção de Deus para a sua vida. Jacó, ajudado por sua mãe, engana Isaac, seu pai, faz com que Isaac o abençoe como se ele fosse o seu irmão mais velho. Jacó enganou o pai, Jacó traiu a confiança do seu pai. Consegue com isso despertar a ira, a animosidade do seu irmão. E isso foi tão sério que não existiu outra alternativa senão Jacó ser obrigado a deixar a casa do seu pai. Jacó vai embora e Rebeca, sua mãe, o envia para a casa do seu irmão Labão. Jacó deixa a casa do seu pai, Jacó deixa a terra da promessa, Jacó deixa tudo aquilo que Deus havia separado para a sua família e vai viver numa terra de onde Deus havia tirado a sua mãe. Ali Jacó casa, ali Jacó prospera e Deus o abençoa. Mas é interessante que em toda essa jornada, apesar dos pesares, nós vemos Deus cuidando de Jacó. Jacó, quando ele empreende a sua jornada, ele passa uma noite em Betel com a pedra como travesseiro, e naquele lugar ele vê então uma escada que tocava os céus, e os anjos subiam e desciam. Jacó acorda e diz: esse local aqui é Betel, é a casa de Deus, não é outra coisa. Jacó faz um altar naquele lugar e faz um voto a Deus, dizendo: se o Senhor me abençoar, me prosperar nessa jornada, eu vou dar o dízimo do que o Senhor me der e vou voltar aqui e vou adorar o Senhor. Jacó era um retrato nosso. Jacó era bom de promessa, mas ruim para cumprir. Jacó era bom de propósito, mas fraco na fidelidade, não é? Mas é interessante que tudo aquilo que Jacó viveu, tudo aquilo que Jacó semeou, Jacó encontrou a sua colheita. Se Jacó enganou o pai, ele encontrou um tio que era pior que ele. E ele foi para as garras desse tio para viver 20 anos como funcionário dele, o titio Labão, não é? A Bíblia diz que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. O primeiro engano foi no casamento, né? Jacó gostou da filha mais nova, ele concordou, disse para ele: você vai trabalhar 7 anos para casar com essa menina. Ele trabalhou 7 anos como dote para casar com Raquel. Só que na noite de núpcias ele foi enganado. Quando ele acorda no outro dia, a mulher que tinha entrado na tenda não era Raquel, era Lia. Ele volta para argumentar com o tio, sogro, e o tio dele falou: o negócio é o seguinte, isso é um negócio, umas linhas pequenininhas lá do contrato, que você não leu e eu não expliquei, certo? Aqui nós temos um costume, a filha mais nova não casa antes que a primeira, não. Aqui quem casa a primeira é a filha mais velha. Ele falou: mas eu gosto da outra. Não, mas não tem problema, pode casar com a outra, certo? Você trabalha para mim mais 7 anos. Jacó passa dos 14 anos trabalhando pela mulher que ele amava, enganado pelo seu sogro. Depois disso, Labão estabelece salário para Jacó. E a Bíblia diz que como Deus abençoava Jacó, e Jacó começou a ganhar dinheiro, Labão por 10 vezes mudou o salário de Jacó. Jacó amarga o engano que ele havia semeado.
Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus trabalha na nossa vida fazendo a gente colher aquilo que a gente planta. Nós nunca alcançaremos, escute isso aqui, nós não vamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida sem que Deus apare das nossas vidas as arestas. Ah, pastor, Deus tem uma promessa para mim, já usou não sei quantos profetas, já falou com tanta coisa. Tem gente que fica olhando, não é verdade? Tem gente que fica olhando, aquele irmão fica falando isso, mas ele está andando assim, fazendo essa conduta, não está certo. E Deus falando, irmão, Deus vai fazer, pode ficar tranquilo, mas aquilo que precisa ajustar na vida dele, vai ser ajustado. Chega a hora de Deus tratar, chega a hora de Deus colocar as coisas no lugar. Deus sabe como apertar a pessoa, você está entendendo? Para que tudo que precisa chegar no lugar, chegue. Deus se agradava do desejo, da ousadia daquele Jacó, mas Deus precisava trabalhar na vida daquele Jacó, para que ele se tornasse o homem que ele precisava ser. E Deus começou levando ele para uma terra distante, certo? Para longe do colinho da mamãe, porque Jacó foi aquele menininho criado do colo da mãe, você está entendendo? Jacó, ele foi criado sobre os mimos e os cuidados de Rebeca, certo? Ao ponto da Bíblia dizer que o coração de Isaac era com Esaú e o de Rebeca era com Jacó, tá certo? Então tudo que aconteceu, o engano foi influência da mãe. Deus tira ele da mãe, leva ele para as mãos de um tio, onde ele seria enganado, onde ele seria amassado, onde ele seria pisado. Ele iria prosperar, mas ele iria prosperar debaixo dessa angústia e desse sofrimento, tá certo? Por quê? Porque Deus estava a trabalhar e a tratar na vida daquele homem que ele havia escolhido para ser um grande patriarca do seu povo. Depois de 20 anos, aí Jacó resolve voltar. Agora, não era mais aquele Jacó que atravessara, certo, aquele ribeiro, atravessara o Jordão apenas com um cajado na mão. Agora Jacó voltava com 2 mulheres, com muitos filhos, com um grande rebanho, próspero, certo? Mas Jacó, ele tinha que encontrar com um irmão. Jacó, para retornar, ele precisava encontrar com quem ele havia traído. Jacó, para voltar, ele tinha que encontrar com quem ele tinha desentendido. Jacó, para voltar, ele tinha que resolver os problemas do passado. Jacó, para voltar para a terra que Deus havia prometido aos seus pais, ele precisava ajustar algumas coisas na sua vida. E nesse regresso, Deus coloca ele para se encontrar com Esaú, seu irmão. Deus coloca ele para encontrar com quem ele havia enganado, com quem ele havia ferido. Sabe qual é o problema nosso? É que nós queremos voltar para o lugar da bênção, mas nós não queremos encontrar com quem nós enganamos, com quem nós ferimos. Nós não queremos resolver os nossos problemas. Nós queremos, é mais fácil, não é? Ou teoricamente é mais fácil cortar a volta. Deixa eu dizer uma coisa para você, mas para Deus não serve cortar essa volta. Você vai ter que encontrar. E é tão interessante que a Bíblia diz, certo, que Esaú sai ao encontro de Jacó. Deixa eu te falar uma coisa, os nossos problemas, um dia eles virão ao nosso encontro, vão vir encontrar com a gente, certo? Vão vir e eles vêm ameaçadores, porque quando a notícia chegou para Jacó que Esaú estava vindo, falou, olha, está vindo Esaú, seu irmão, e está vindo 400 homens com ele. 400 homens. Aí Jacó falou assim, ó, quando eu saí daqui há 20 anos atrás, meu irmão queria me matar. Agora ele vai matar mesmo. Vai acontecer o que ele queria, eu vou morrer. Ele dividiu as mulheres, a família em 2 grupos, os bens, certo? Porque se ele atacar um grupo, enquanto está matando um pouco, o resto foge. Eu não vou perder tudo.
Chamou alguns servos, preparou presentes e foi enviando eles de tempo em tempo. Na hora que vocês vê Esaú, que você encontrar com ele, vocês ajoelham, entrega os presentes para ele, fala assim: ó, isso aqui é um presente do seu servo Jacó. Quem estava tomando a benção agora se apresenta como servo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A vida, olha, Deus nos coloca em situações que a gente se apresenta aos outros de joelho, é como servo, tá? Para ele cumprir os propósitos dele na nossa vida. Quem não conseguir se apresentar aos outros de joelho como servo, não está preparado para tomar posse, para ser aquilo que Deus projetou para a sua vida. Essa é a grande verdade. O problema de muita gente, sabe o que é? É dobrar o joelho. O problema de muita gente é ser humilde de verdade. O problema de muita gente é conseguir entender que o propósito de Deus é maior que o seu orgulho, a sua vaidade pessoal, e se prostrar diante de Deus e diante do homem também em humildade, para que Deus realize aquilo que Ele precisa realizar na nossa vida. Esaú caminhava e se encontrava, mas quem que é aquele povo ali? Eu não sei não, também chegava, ajoelhava e falou: olha, nós somos servos do teu servo Jacó, e ele te mandou esses presentes. Esaú vindo, Jacó também, até que eles chegam em Jaboque. Era um pequeno ribeiro que desaguava no Jordão. E aí eu acho interessante que é o texto que nós lemos, que a Bíblia diz que Jacó fez passar todo mundo primeiro e ele ficou sozinho. Tem coisa que Deus resolve na nossa vida, é gentil, irmão. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, é só a gente e Deus. E eu acho interessante que a narrativa da Bíblia diz que quando ele atravessava o ribeiro, a Bíblia diz que lutou com ele um homem. Eu acho interessante que a Bíblia não diz que Jacó lutou, quem lutou com ele foi o anjo de Deus. Foi Deus quem pegou Jacó naquela travessia. Foi Deus que agarra Jacó naquela travessia. E isso é interessante, porque isso é o reflexo sim do que Deus é. Deus luta com a gente. Deus contende conosco para fazer a gente enxergar as coisas. Deus pleiteia com a gente. É tão interessante, é lógico que existem alguns momentos na vida da gente, algumas circunstâncias que Deus nos deixa. Se você olhar na narrativa de Gênesis 6, que Deus diz: ó, o meu espírito não lutará para sempre com o homem, porque os desígnios do seu coração são maus, e os dias dessa geração não serão mais do que 120 anos. Deus luta com a gente. E se não fosse isso, né? Meu Deus do céu, Deus batalha, Deus pleiteia conosco, para a gente enxergar a vontade, o propósito dele, para a gente entender e enxergar o que ele quer fazer na nossa vida, o que é melhor para a gente. E quando Jacó desce aquele ribeiro, a Bíblia diz que luta com ele um anjo, um homem, um varão. Até amanhecer. Só que Jacó percebe, deixa eu dizer uma coisa para você, o grande segredo disso aqui é isso: Jacó percebe quem é. O grande problema de muita gente é que Deus está lutando com ele, Deus está falando com ele, Deus está, como a gente costuma dizer na nossa linguagem, né, no goianês, Deus está pelejando com você, e a pessoa não percebe que é Deus, não enxerga que é a mão de Deus, olha, sobre a sua vida, Deus falando contigo, Deus querendo te convencer, Deus querendo te mostrar. Tem gente que está sofrendo por não conhecer e não ver que é Deus. As coisas estão acontecendo, irmão, não é falta de sorte, não é o acaso, não é porque as pessoas que estão à sua volta não te amam e não gostam de você. Acorda, é Deus lutando com você para tentar despertá-lo, chamar sua atenção, para você enxergar o que é que Deus tem para a sua vida e qual o propósito dele para a sua história. A sorte aqui é que Jacó percebe.
E Jacó luta com intensidade com Deus, ao ponto, certo, do próprio anjo do Senhor dizer que não poderia prevalecer contra ele. Escute isso aqui. Você quer receber milagres, você quer ver Deus fazer? Esteja disposto a lutar com Ele, até Deus ver que você não vai desistir. Aqui evidencia sim a característica incrível que Jacó tinha, que esse patriarca tinha, a característica de lutar, o desejo, a vontade. Isso fez a diferença na vida de Jacó. A bênção era do irmão, mas Jacó estava do lado. Nossa, se eu tivesse essa oportunidade, eu não ia fazer igual Esaú faz não, eu não seria profano, não brincaria de forma alguma, eu iria aproveitar, se eu queria. Jacó era determinado, certo? Mesmo que ele usou um meio ali, meio escuso, para conseguir o que ele queria, mas ele era determinado. Quando Jacó percebe que era Deus que lutava com ele, Jacó não larga, né? Tem até o hino aí, não larga o anjo, não é verdade? Mas Jacó se ataca ao ponto do próprio anjo do Senhor dizer: eu não consigo prevalecer sobre esse homem. Ou seja, Deus viu que Jacó não desistiria enquanto ele não fosse abençoado. Ah, pastor, eu quero demais ser abençoado. Ah, meu irmão, você dorme a noite inteira? Ah, pastor, eu quero demais ser abençoado. Mas você desiste antes de começar? Ah, pastor, eu quero ver Deus abençoar o meu ministério. Mas diante da primeira oposição, você começa a murmurar, reclamar, e já está querendo jogar o seu ministério fora? Ah, pastor, eu quero prosperar e ver Deus me abençoar. Diante das primeiras dificuldades, você começa a entristecer, certo? A se deprimir, a ficar recluso, a achar que a vida já não vale mais a pena. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem assim procede, quem é volúvel nessas coisas, não vai conquistar nada na vida. A gente precisa ter um alvo, um objetivo. A gente precisa enxergar Deus, o que Deus está fazendo, e entender que algumas coisas são oportunidade de Deus para a nossa vida, agarrar aquilo com todas as nossas forças, a nossa fé, porque Deus é poderoso para nos abençoar. Irmão, sem brincadeira, eu vejo umas pessoas dar uma tristeza. Um dia um irmão chegou em mim e falou assim: pastor, eu quero te entregar esse paletó. Eu falei: eu entregar paletó? Você está me devolvendo? Te emprestei? Não. Esse negócio de ser obreiro. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, fui eu que dei esse trem? Ele falou: não. Eu falei: então você vai entregar para quem te deu, não quero isso não. Que bobeira é essa, irmão? Outro dia chegou, pastor, eu quero te entregar esse carro, graças a Deus que eu estou entregando esse carro para o senhor, estou livre desse negócio. Eu falei: senta aqui, rapaz, larga de bobeira, não fala isso nunca mais. Vou te ensinar uma coisa: não faça isso nunca mais. Oportunidade de trabalhar na obra de Deus, é oportunidade de crescer, é oportunidade de ser abençoado. Tem muita coisa que Deus fez na sua casa, na sua família, porque você está servindo na obra de Deus. Se tem dificuldade, pode ter dificuldade, mas nós rompemos as dificuldades por amor àquele que nos chamou e continuamos fazendo a obra dele. Pronto, e acabou. Nunca mais faça isso, tá certo? Estou te ensinando. Certo? Vou embora daqui, não vou ser seu pastor daqui uns dias mais, mas olha que chegar um outro pastor aqui, que você estiver entregando um cargo ou alguma oportunidade que você deu, fala: pastor, estou aqui, tentei dar o meu melhor, ore por mim para Deus me abençoar, porque eu fui abençoado pela oportunidade que Deus me deu. Tem gente aí, irmão, que era igual o bicho do mato, chegava na igreja, sentava lá no último banco, não dava nem a paz do Senhor para os outros, mas vem para a igreja, Deus dá um talento, pastor Rony, dá uma oportunidade, cresce, hoje está aí desenvolto, pregando, construiu amizades, Deus abençoou, cresceu, virou obreiro, e às vezes está aí reclama. Para com isso, rapaz. A oportunidade de você fazer algo na obra de Deus fez você crescer como servo, como crente, fez você amadurecer espiritualmente, fez você ser outra pessoa. As adversidades da vida, a solidão de Jacó, a fuga de Jacó, Titi Labão passando a perna nele, o medo de Esaú, todas essas coisas eram instrumentos que Deus estava usando, mesmo que Jacó não percebesse e sabia, para construir ele como homem de Deus, que ele precisava ser nas mãos do Senhor.
E aí, irmão? O anjo de Deus não conseguia prevalecer contra ele. E aí a Bíblia diz que ele vai na conjuntura da coxa de Jacó e toca. E ele desloca a perna de Jacó. Agora eu te pergunto, Jacó largou ele? Sim ou não? Sim ou não? Não. Tem gente que Deus arranca um fio de cabelo dele e quase morre. Ah, vou morrer, bebê. Deus tocou na junta da coxa direita de Jacó, deslocou, mas Jacó não deixa, não solta. E aí o anjo do Senhor diz: deixa-me ir, pois já rompe o dia. E ele diz: não te deixo, a não ser que me abençoes. Não te largo, não te deixo. Eu preciso da sua bênção. Eu preciso de uma providência, eu preciso de um socorro. Eu não te deixo, me abençoe. Você já deixou minha perna diferente. Eu já vou andar mancando para sempre. Vou ter uma marca do Senhor na minha vida. Mas eu não vou deixar. Eu me lembro de Paulo dizendo que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não é verdade? Ah, louvado seja o nome do Senhor. Certo? E aí o anjo do Senhor abençoa Jacó. Mas é aqui que eu acho bonito, certo? Que ele abençoa, mas ele diz: não vou tá bom, vou te abençoar. Para abençoar Jacó, ele faz uma pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez? Qual o seu nome? Quem é você? Quem é você? Você entendeu o que ele perguntou para Jacó? Você quer ser abençoado, você quer vencer, mas quem é você? Você entendeu isso, irmão? Ah, pastor, eu quero crescer, mas quem é você? Ah, pastor, eu quero que Deus transforme a minha casa, transforme a vida do meu marido. Tá bom, mas quem é você, irmã? Ah, eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Tudo bem, maravilha, querer é maravilhoso, mas me diga, quem é você? Antes de ser abençoado, o anjo do Senhor pergunta: quem é você? Sabe por quê? Quem eu sou vai definir a bênção que eu recebo. Quem eu sou vai me levar a ser abençoado ou me impedir de ser abençoado. Eu preciso olhar para quem eu sou, quem sou eu e o que eu quero receber de Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: tem coisas que, se nós continuarmos sendo quem somos, nós não vamos receber de Deus de forma alguma. Tem coisas da nossa vida que, para que Deus faça, eu vou ter que precisar mudar de nome, ser outra pessoa. Eu vou ter que pegar um outro caminho para ver Deus fazer aquilo, a bênção, me trazer a bênção, aleluia, que eu tanto desejo. E Deus nos pergunta: quem você é? Quem você é, Diogo? Quem você é, Magalhães? Quem você é, Adeilson? Quem é você? Aí ele responde: eu sou Jacó. Eu sou filho de Isaac, Jacó. Eu acho que o anjo de Deus olhou para ele e falou assim: não dá. Não dá para te abençoar como Jacó, não. Não dá para fazer o que você quer sendo você o que você é. Não dá para fazer o que você está me pedindo com você andando como você anda. Não dá para operar um milagre, a bênção que você quer, você caminhando como Jacó. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu até te abençoo, mas você tem que chamar Israel. Eu até te abençoo, mas esse Jacó tem que ser, olha, aquele Jacó da vida pregressa. Eu até te abençoo, mas você precisa ser aquele que luta comigo e prevalece. Eu até te abençoo, mas você não pode mais ser chamado por esse nome. Eu até te abençoo, mas você tem que ser diferente. Você vai sair daqui com um novo nome, você vai sair daqui andando diferente,
mas vai sair daqui abençoado. Você pode sair até mancando, você pode sair com as marcas de Cristo, você sai com um novo nome, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você sai abençoado da presença do Senhor, você pode ter certeza. Jacó não, eu era, hoje eu sou Israel, porque eu luto com Deus face a face e eu prevaleço. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era? Era o cachaceiro? Não, eu era o mau marido, eu era o cara encrenqueiro, eu era, porque Deus mudou a minha vida. Olha para mim, eu ando arrastando a perna, minha coxa foi desconjuntada, eu encontrei com Deus, Ele mudou meu nome, marcou a minha vida, eu sou diferente. Hoje eu sou um homem preparado para receber a bênção do Senhor na minha vida. Eu me chamo Israel. Saiu quem? Um Jacó. Mas voltou alguém que pleiteava com Deus olho a olho, face a face. Deixa eu te falar uma coisa: olhar na face, face a face, igualdade. Lógico que Jacó não era igual a Deus, nunca. Mas deixa eu dizer uma coisa: ele tinha condição de lutar e olhar com Deus face a face, comunhão, intimidade. Antigamente ele ouvia Deus de ouvir falar, mas agora ele lutava com Deus olhando na face de Deus, prevalecendo e vencendo diante do Senhor, para Deus mudar a vida e a história dele. Irmão, a gente precisa mudar. Para a gente dizer que é homem de Deus, tem que andar diferente. Ninguém vai acreditar em mim. Eu sou homem de Deus, eu sou Israel. Se eu viver no meio de fofoquinha aí, não. Eu sou Israel. Se é Israel, você compra e não paga. Que Israel é esse? Que Israel é esse? Que homem de Deus é isso? Que mulher de Deus é isso? Que negócio de encontrei Jesus e Ele mudou a minha vida. Você não está mancando, você está andando igual quando você saiu. Pelo amor de Deus, volta lá, deixa as pessoas ver você mancar, deixa ver que aconteceu alguma coisa, deixa ver que Deus fez alguma coisa. Sabe por quê? Assim a credibilidade e a bênção de Deus será total sobre a minha vida e a sua. Eu encontrei com Deus, Deus mudou a minha vida. Eu sou Israel, então eu olhei Deus nos olhos, lutei com Ele e Deus me transformou. Eu sou, mas sou muito. Eu sou Israel, mas sua mulher não pode ver celular seu, irmão? Que Israel é esse? Eu sou Israel, mas você vive mentindo. Eu sou Israel, mas você é um encrenqueiro dentro do lar, você não dá paz para sua mulher nem para os seus filhos, bicho enjoado, encrenqueiro, mal educado, bruto. Israel de Deus. Você é Israel, você não encontrou com o Senhor não, você ainda está no Jacó, mas hoje Deus passa no Jaboque da sua vida para te despertar, para fazer você olhar nas coisas e enxergar. E aí, Jacó ou Israel? Será quem eu sou? Quem sou eu? Sabe quem que é o pastor Diogo? Sabe que o pastor Diogo é um Jacozão aí ou ele é um Israel? Hein? Deus, eu vou te abençoar, mas não é como Jacó não, te abençoo como Israel. Aleluia. Quando Jacó se encontra com Esaú, Esaú desce, abraça ele e diz: estou feliz de te ver, meu irmão. Te encontrei, meu irmão. Mas você não queria, não quero mais não, passou, Deus sarou as nossas feridas. Talvez a gente olha para Deus, assim, a gente vê as falhas da gente, né? Jesus, não estou dando conta. Às vezes eu olho para mim, eu vejo tanta falha minha, irmão, tanta coisa que eu preciso melhorar, mas eu olho para essa história e falo assim: eu vou me atracar ao Senhor e dizer: não te largo, eu preciso ser abençoado. Deus vai tocar na minha vida, vai tocar na sua, nós vamos conseguir melhorar e vencer. Mas entendam, a bênção de Deus que você quer, você só vai receber o dia que o Jacó desistir de ser Jacó e se entregar a Deus
para ser Israel.